Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Aprendendo Fusion 360 em 30 dias. Nesse vídeo aqui, a gente vai aprender como desenvolver e criar um STL de acordo com as dimensões que a gente precisa para que esse produto aqui ele seja impresso em uma impressora 3D. Eu vou passar para vocês aqui a lógica de criação desse tipo de produto, que nada mais é do que você criar uma luminária de acordo com uma letra específica, e a gente consegue fazer isso aqui utilizando ferramentas básicas do Fusion 360, separando todos esses modelos em corpos diferentes, como a gente pode ver aqui no canto esquerdo, ok? Se eu vier aqui em projeto, ó, eu tenho essa parte de cima e eu tenho essa base aqui onde a gente consegue, inclusive, otimizar para menos gasto de material. Se você está gostando dessa série de conteúdos aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal também para fortalecer e ative o sininho para que toda vez que a gente postar novos conteúdos aqui, você receber aí, beleza? Para criar esse tipo de perfil aqui, turma, basicamente é fácil, tá? Eu vou precisar criar aqui um novo esboço 2D, selecionar um plano específico e vir aqui dentro da ferramenta Criação, onde eu tenho essa aba Texto. Aqui eu posso selecionar o meu ponto de origem, ok? E clicando com o botão esquerdo e arrastando, eu consigo fazer exatamente aqui a manipulação da área de contato que eu vou precisar aqui, ok? Para criar esse modelo. Ou seja, se eu clicar aqui em um outro ponto específico, eu posso colocar aqui a letra desejada, ou eu posso colocar também um nome específico, nesse caso aqui a gente vai fazer com uma letra, posteriormente a gente pode fazer com nomes inteiros, tá? Mas vai funcionar aqui com a mesma lógica. E aqui, selecionando esse perfil, eu já consigo selecionar aqui exatamente a fonte que eu quero dessa letra. Nesse caso aqui eu vou selecionar esse Arial Black. E aqui eu vou colocar a dimensão dessa estrutura. Ou seja, a dimensão que ele terá aqui dessa parte de cima até a parte de baixo. Isso em milímetros. Lembra que lá no começo a gente configurou em preferências para que todas as informações necessárias do programa fossem em milímetros? Quando a gente quiser aqui colocar uma medida precisa? Pois bem, aqui em altura a gente pode colocar 100 milímetros, isso vai depender da sua máquina, então você vai adaptar essa criação aqui de acordo com o projeto que você está fazendo, ok? E clicando aqui nessa opção eu consigo fazer algumas alterações. Uma delas é colocar aqui essa restrição de horizontal em uma dessas linhas para trabalhar com o meu modelo aqui de forma mais eficiente e mais precisa. Fechou? Finalizando esse processo em 2D, eu posso concluir o esboço e vir aqui direto nessa opção extrusão. Clicando aqui, eu consigo selecionar esse esboço fechado e a partir desse momento é hora de adicionar aqui, ó, uma espessura desse perfil. Nesse caso aqui, ele é um pouquinho diferente, ó, esse modelo aqui é um pouquinho diferente, mas de qualquer forma eu preciso colocar uma dimensão aqui que represente a profundidade dela. Nesse caso eu vou deixar com 40 milímetros para a gente trabalhar aqui, ó. Vou dar um Enter e é exatamente esse perfil aqui que eu tenho. Agora, para criar os outros detalhes necessários para que esse produto aqui saia do jeito que eu preciso, eu vou clicar aqui dentro dessa ferramenta casca, vou selecionar um plano e com essa ferramenta casca eu consigo retirar a parte interna desse perfil feito aqui. Isso serve também para outras partes, para outras faces desse modelo, como essa daqui, por exemplo. Então, se eu coloco, por exemplo, 2 milímetros, olha só onde que ele vai adicionar aqui a retirada de material. Já como essa retirada de material ela é feita aqui pela parte de cima, eu vou selecionar somente essa face. Se eu quisesse retirar os dois lados, eu teria que selecionar essa parte, rotacionar o modelo e selecionar essa outra. Olha só como é que ficaria. Mas nesse caso aqui é só essa. E vou dar aqui um OK. Perfeito? Para dar continuidade no meu perfil, para que eu comece aqui a desenvolver essa estrutura aqui para que esse modelo seja impresso em uma impressora 3D, eu tenho que reparar também nos ângulos de inclinação. Ou seja, para colocar esse detalhamento aqui, ó, dessa parte de cima, que vai aqui, desse perfil, eu preciso ter uma dimensão, porém eu preciso ter uma limitação também nesse corpo principal, coisa que eu não tenho aqui. Se eu simplesmente vier aqui, ó, em criação de esboço, selecionar essa parte de cima e criar um novo perfil, ele não vai ficar do jeito que eu quero. Ele vai ficar
além de ficar por cima, que eu teria que colar, né, esse novo perfil aqui, tanto nessas bordas como nessas bordas aqui, ok? Para não precisar fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nessa ferramenta de construção, ok? Vou selecionar esse plano aqui e vou colocar uma medida aqui para baixo, exatamente com a dimensão que eu quero de espessura dessa parte de cima. Nesse caso aqui eu vou colocar menos 2 milímetros. Fazendo isso, finalizando esse processo, eu vou clicar aqui em criar esboço 2D, vou selecionar o plano que está a 2 milímetros para dentro dessa superfície da peça, vou clicar aqui ó, dentro dessa ferramenta Project, com o atalho P eu posso buscar ela, porque o que ela faz? Clicando nessa ferramenta Project ou no atalho P, eu consigo selecionar uma face específica do meu projeto. Por quê? Fazendo isso, eu posso, por exemplo, selecionar essa parte de baixo aqui e clicando em OK e finalizando, retirando a visibilidade do corpo, eu vou ter um esboço exatamente no mesmo alinhamento desse plano aqui que a gente fez anteriormente. Então, esse esboço 2D aqui ele vai ser importante para a gente continuar aqui a nossa criação. Então, para continuar aqui, eu preciso criar um limite. Eu vou clicar aqui ó, dentro de deslocamento, vou selecionar essa linha feita aqui e vou colocar, por exemplo, aqui, ó, menos 2. Da mesma forma, eu vou fazer com essa daqui e vou colocar menos 2 milímetros. Finalizando essa parte, eu posso clicar aqui no canto superior direito, concluir esboço 2D e vir aqui novamente na ferramenta extrusão, selecionando assim esses dois esboços fechados e colocando aqui um limite, tá? Eu vou colocar aqui menos 3 milímetros, vou clicar aqui em união e vou dar um OK. A partir desse momento, eu tenho somente um corpo por enquanto. Esse um corpo eu estou trabalhando de forma individual com ele. Agora, eu devo pensar no processo de produção. Por quê? Porque se essa peça, por exemplo, ela for fabricada nesse sentido, olha só, nesse sentido aqui, se eu vier aqui dentro de análise de corte e analisar como que essa peça aqui ela será impressa, olha só, ela vai ser impressa ali nas primeiras camadas, vai vir subindo aqui e quando chegar aqui nessa região, olha só, exatamente nessa região aqui, ó, onde o início do meu detalhamento ele começa, se eu não tiver nenhum suporte aqui nessa parte de baixo, o que vai acontecer? O material ele vai ser depositado no ar. Então, para facilitar esse entendimento aqui, eu vou salvar esse modelo como STL, vou clicar aqui ó, em salvar como malha, vou dar um OK. E vou puxar esse mesmo modelo feito para cá, ok? Do jeito que eu tenho aqui, ó. Se eu simplesmente criar esse perfil e deixar ele assim, sem utilizar ali um suporte, por exemplo, o que vai acontecer, ó? Nessa etapa de construção, ele vai depositar simplesmente, olha só, esse material no ar. Olha só, exatamente aqui nesses pontos, tá vendo? E isso não vai deixar nem um pouco visível aqui um aspecto visual bacana, tá? E isso é importante levar em consideração. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Eu simplesmente posso fazer um corte nessa peça, aqui pela parte de baixo, exatamente aqui. E nesse ponto em específico, nesses daqui, ó, eu posso colocar aqui chanfros, ok? Ó, para isso eu vou selecionar todas essas quinas aqui presentes dentro do meu ambiente de criação, ok? Vou puxar aqui ó, essas linhas externas dela. E olha só, é esse resultado que eu tenho. Por quê? Fazendo isso e ressalvando esse arquivo em STL ali no meu ambiente de criação, ó, eu posso escolher aqui corpo 1 e posso salvar novamente, ok? Para isso eu vou ter que excluir esse modelo aqui. Esse daqui é um programa que futuramente a gente vai conhecer, tá? O Arc Slicer. Eu pretendo trazer ele aqui para vocês também, ok? A gente só está levando em consideração aqui só para a gente entender aqui a dinâmica de funcionamento do programa CAD com o programa de fatiamento. Olha só, quando eu começo a chegar nessa região aqui, o que ele vai fazer? Ele vai depositar, olha lá, primeiro as camadas abaixo,
ok? Que a gente criou ali. E como foi o ângulo, olha só, ele vai criando esses detalhes até chegar ali na parte de cima, o que me dá a possibilidade de fazer aqui esse limite sem a necessidade do uso do suporte. Então, para continuar a nossa criação aqui, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em criação de esboço 2D, selecionar essa parte interna, novamente selecionar com a letra P esses detalhes aqui, ó, e puxar com a ferramenta extrusão todos esses detalhes, que eu posso colocar, por exemplo, 2 e utilizar aqui, ó, novo corpo para essa nova criação. Ele vai ficar exatamente assim, com os limites internos ali, ó, estabelecidos, ok? Agora, se eu precisar, por exemplo, colocar um detalhamento aqui de corte para fiação ou então para adição de um botão, por exemplo, eu posso. Então, eu posso colocar aqui nessa lateral, clicando com o botão esquerdo, né, utilizando ali a ferramenta retângulo, ok? E vindo aqui, ó, e criando o esboço 2D em específico, a gente consegue fazer essa adição e assim colocar outros modelos aqui ao lado para a criação desse perfil. Então é exatamente assim que a gente cria esse tipo de luminária específica para ser fabricado com impressora 3D. Esse daqui é um dos tipos de produto que a gente ensina dentro dos nossos treinamentos, então se você não sabe como atuar no mercado de modelagem e impressão 3D da forma mais eficiente e lucrativa possível, é só clicar no link abaixo. Essa daqui foi a 8ª aula da nossa série de aulas, onde você vai aprender Fusion 360 em 30 dias. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula, deixa aqui o seu like para fortalecer e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!